boa noite, seres infinitos, de infinitas possibilidades. Estamos chegando ao fim desse ciclo, dessa série maravilhosa, desmistificando aí as constelações sistêmicas, familiares e o que mais é possível, né? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa penúltima live sobre as constelações sistêmicas, né? E o que mais é possível, universo? O que mais é possível? A Solzinha aqui, não é pra latir na live não, Solzinha, ela quer participar também. Então vamos lá, ó, antes de iniciar essa live, eu vou falar, amanhã vai ser o último dia, tá? Da live, dessa série, desmistificando aí as constelações familiares. E quem estiver ao vivo comigo, tá? Amanhã, no final da live, no fechamento desse ciclo, eu vou sortear uma sessão de constelação sistêmica, tá? Ou online para você, se for sorteado, que não mora aqui em São José do Rio Preto ou região, tá? Ou presencial, se for aqui em São José do Rio Preto. Depois eu vou entrar em contato com você e vou agendar aí um horário certinho, tá? Que fique bom pra todo mundo. Combinado? Então, amanhã, tá? Pra quem tiver interesse, escolher aí uma vida de mais facilidade, de mais leveza, né? Se permitir a olhar pra tudo isso, né? Que te faz mal. Então, esteja comigo ao vivo amanhã, às 18h30, e no final da nossa leitura, no fechamento desse ciclo da leitura desse livro aqui, fantástico, Quando Eu Fecho os Olhos, Vejo Você, da Úrsula Frank, eu vou estar sorteando então uma sessão de constelação sistêmica. E o que mais é possível? Universo, quais os presentes, né, que nós podemos receber aí todos os dias que nós não estamos reconhecendo, não é verdade? Então esse é o meu presente para você. Mais um pouco de contribuição para você, para sua vida, tá? Então, quem sabe, né, você é a sortuda, você é o sortudo que vai aí ganhar. Como que vai ser o sorteio, tá? Eu vou fechar, né, a leitura do livro. No final, as pessoas que estiverem aqui no ao vivo comigo, eu vou anotar num papelzinho aqui, vou fazer um papelzinho, tipo um papelzinho assim, tá? Vou anotar o nome da pessoa, vou pôr numa caixinha e eu vou mostrar pra vocês os nomezinhos. Vou colocar numa caixinha e eu mesmo vou sortear e mostrar aqui. E depois eu entro em contato com a pessoa e a gente marca aí a sessão. Combinado? Então vamos iniciar agora mais um trecho aí desse livro, nessa penúltima live, desmistificando as constelações sistêmicas familiares, combinado? Então vamos baixar todas as nossas barreiras para que a gente possa receber tudo, né, que vai muito além das minhas palavras, muito além de tudo que está aqui escrito nesse livro, Quando Fecho os Olhos Vejo Você, que vai muito além das palavras, dos pensamentos da Úrsula Frank, do Bert Hellinger e o que mais é possível, né? Todas as projeções, expectativas, conclusões, separações, julgamentos que nós tenhamos a respeito desta live, do Bert Hellinger, da Úrsula Frank, de mim, de vocês, tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão, realidade, vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo, por amor a nós? Sim, tá feito. Então vamos iniciar aí a nossa leitura do livro Quando Fecho os Olhos, Vejo Você, da Úrsula Frank. Ontem nós começamos a falar sobre as imagens de solução, né? E ainda falar sobre alguns exemplos que a gente deu aqui a respeito das imagens de solução. E a gente vai continuar hoje falando um pouquinho como as imagens continuam se desenvolvendo. As assim denominadas imagens de solução são sugestões que podem ser mudadas. Elas se desenvolvem a longo prazo com o processo do cliente. Pessoas vão sendo acrescentadas, mudam a sua posição ou vão desaparecendo no pano de fundo. Então, ela fala aqui sobre a constelação por imagem, tá? As imagens de solução.
quando nós fazemos a constelação com os bonecos, né, muitas vezes também nós pedimos aí em alguns movimentos para a pessoa fechar o olho e imaginar também. Mas como a pessoa está movimentando os bonecos, tá? Tem algumas pequenas diferenças a respeito disso. Boas imagens o acompanham durante muito tempo e são uma fonte de força e paz. Imagens e frases inapropriadas perdem rapidamente a sua força e frequentemente são esquecidas totalmente pelo cliente. Uma imagem de solução não pode ser feita. Precisa estar em ressonância com o cliente e corresponder à sua busca interna. Se o terapeuta forçar rapidamente demais para uma solução ou se afastar na constelação da verdade pessoal do cliente, então uma parte do cliente vai reagir de forma bem exata e vai contradizer essa sugestão com um afastamento do corpo e uma tensão psíquica. É possível que sentimentos secundários e de afastamento surjam após uma constelação, por exemplo, agressividade ou depressão. E muitas vezes é uma expansão, tá? A pessoa fica diferente, vamos dizer assim. E muitas vezes elas falam assim, nossa, parece que a minha cabeça expandiu, tá? Abriu um espaço, isso é consciência, tá? Pode surgir confusões se for exigido do cliente algo que não pode solucionar ou está em contradição aos seus impulsos profundos, desejos e o próximo passo a ser tomado. Se o cliente piorar depois de uma constelação, então isso é uma indicação de que a imagem não é a certa para ele, afastando-o de sua fonte de força interna e de seu próprio caminho. Podemos examinar essa hipótese oferecendo uma alternativa e observando a sua reação. O oposto ao que foi tentado ou algo que o cliente menos espera são alternativas eficazes. Se a alternativa tiver um efeito, então faz sentido alterar a imagem. O propósito, o próprio cliente é a instância que decide se a imagem e as intervenções são certas e fazem sentido. Então, sempre a gente está perguntando para o cliente se isso faz sentido para ele, tá? Ou ela. Um exemplo aqui que a Úrsula dá. A senhora Tito, médica e terapeuta numa clínica, inscreveu-se para um seminário. Entretanto, queria impreterivelmente uma sessão individual antes. Ela veio muito agitada e desesperada. Estava ao fim de suas forças e disposta a ir para uma clínica psiquiátrica, caso seu estado não melhorasse nos próximos dias. Por isso que eu falo, gente, que todo mundo, independente da profissão, né, de cor, raça, todos nós temos problemas, tá? A senhora Tito era médica e terapeuta e antes de ir, né, para o seminário, ela quis uma sessão individual porque, tá vendo? Estava disposta a ir até para uma clínica psiquiátrica. Contou que tinha feito uma constelação há 6 semanas por causa de sensações de vertigem repetitivas que culminaram em diversos acidentes. O facilitador a colocara entre duas pessoas e lhe dissera: você ainda não se decidiu entre a vida e a morte. Desde então estava internamente cheia de dor e inquietação. Quase não conseguia dormir e somente conseguia virar o dia através de calmantes. A imagem na constelação e o confronto do terapeuta haviam atingido exatamente o seu ponto fraco e tocado numa dinâmica profunda. Contudo, ela ainda não estava em condições de integrar essa frase. Perguntei-lhe se o terapeuta tinha razão. Primeiramente, ela defendeu o facilitador, porque, como eu sabia, era um terapeuta bom e experiente. Concordei com ela e fiz a pergunta novamente. Sua agitação interna diminuiu quando reconheceu que ainda não estava disposta a tomar a imagem de sua constelação? Falamos sobre ambivalências e depois de pouco tempo ela estava totalmente calma e clara.
A realidade das imagens de solução. Mesmo que as imagens que surgem na constelação encontrem boa ressonância no cliente e no terapeuta, podem, entretanto, estar em contradição com a realidade da vida das pessoas envolvidas. As imagens parecem refletir estruturas profundas que têm como base a ação e algumas vezes correspondem mais ao potencial das pessoas do que à realidade que estão vivendo. Podem ser imagens de como poderia ser ou poderia ter sido. Para deixar aberto esse espaço entre a realidade e a possibilidade, o terapeuta pode comentar uma imagem ou uma dinâmica da seguinte forma: parece ser, e com isso confiar na instância interna do cliente, através da frase. É assim. Estabelece uma verdade que nem sempre corresponde à realidade do relacionamento. Aí tem mais um exemplo aqui. Numa supervisão, uma colega relatou sobre um cliente, a senhora Passer, que já há muito tempo procurava um alívio na terapia. O que apareceu de seus sintomas difusos era algo que ela sempre havia suposto: sofrera abuso sexual por parte do pai. Na constelação, mostrou-se uma dinâmica correspondente. O representante do pai estava muito triste e arrependido de seus atos e do relacionamento interrompido com a filha. Por que relacionamento interrompido? Porque a partir do momento em que tem, né, essa situação, é como se para a criança o pai deixa de ser o pai, né? Porque é uma pessoa que ela não pode confiar se ela está sendo abusada, né? A cliente viu confirmada sua suposição. Foi para casa e falou para o pai sobre a sua vivência no seminário. Ele, que sempre recusara qualquer acusação, reagiu sem compreensão e zangado. Houve uma discussão e uma nova interrupção no relacionamento. Ela quis trazer para o pai que ela tinha ido na constelação resolver aquele caso, né, que estava prejudicando a vida dela, né, e quis dizer isso para o pai, mas o pai aí não estava preparado para isso, né. No final da sessão, faço um esboço com a imagem de solução. Algumas vezes escrevo a frase importante, a frase de solução, ou mostro com uma seta o último movimento importante do cliente, tá? Então, você vê que aqui a Úrsula dá alguns exemplos, só que ela tem hora que não põe a conclusão toda, né? Porque aí se requer todo o processo da terapia, o movimento, as frases e tudo mais, tá? Aí teria que ir realmente buscar na sessão, né? Ela não deixa assim, ela coloca o exemplo para trazer uma clareza, para trazer uma consciência para nossa mente, né, para nossa vida, mas, né, você tem que se permitir a fazer uma sessão. Inclusive, boa noite, Rafael, Gui, tudo bem? Tawane, Maria, Heloísa, boa noite a todos vocês. Principalmente vocês que estão acabando de entrar, se vocês não viram nenhuma das lives passadas, oriento a vocês a assistir desde o início, se for leve, é claro, para vocês, porque faz mais sentido, tá? Desde a primeira live onde eu explico essa série de lives, que já tá também chegando no fim desse ciclo, tá? Essa é a penúltima live, estamos no final desse livro e amanhã a gente finaliza, tá? Com um sorteio de uma constelação. Caso você queira participar do sorteio, tem que estar aqui ao vivo comigo, tá? Porque vai ser ao vivo o sorteio, tá? Então, o que acontece? Eu tenho tido alguns relatos de pessoas que está sendo muita contribuição. Todas essas lives estão trazendo muita clareza, tá? A pessoa tá tendo muita consciência de muitas coisas que estão acontecendo por aqui, né? Com toda essa contribuição, essa leitura desse livro, esses exemplos que são muito ricos, tá? Mas o fato é que tá vindo tanta clareza, tanta consciência, que a pessoa, né, as pessoas não estão sabendo lidar com tanta consciência. E agora, o que eu faço com isso, né? Então, se você consegue trazer para consciência
e resolver com sabedoria tudo isso que tá vindo para sua consciência, maravilha. Se você não estiver dando conta de resolver sozinha, sozinho, tudo que está vindo para sua consciência, procure um terapeuta, uma terapeuta, um psicólogo para te orientar. Principalmente essas pessoas que têm as formações em constelações familiares, tá? Que vai poder te orientar mais facilmente, porque você vai com uma questão, olha, eu tava assistindo as lives, né, com a Patrícia Cotrim, e ela tava lendo um livro, Quando Fecho os Olhos Vejo Você, da Ursula Frank, e quando ela falou em tal exemplo do livro, me veio muito à tona um abuso que eu sofri na infância, ou um relacionamento que não deu certo, ou alguma coisa que é referente ao meu pai, é referente à minha mãe. Então, o terapeuta vai saber te conduzir a uma constelação com mais propriedade, tá? Então, está sendo muita contribuição para muitas pessoas. Porém, tem algumas pessoas que não estão sabendo lidar com tais situações. As coisas que eu consigo, tá? E que eu posso, que está ao meu alcance, orientá-los pelo WhatsApp, pelo direct, pelo Messenger, eu estou orientando, tá? Mas tem coisas que tem que colocar no campo, gente, para olhar para aquilo, para realmente ver se é aquela consciência que realmente a pessoa tá tendo, tá? Combinado? Tem um outro exemplo aqui, tá? O senhor Merop, no final dos anos 50, após quase 30 anos de casado, conhecer o seu grande amor. Separou-se de sua mulher e foi viver com a outra. Algumas semanas atrás havia começado uma inquietação bem profunda, que se manifestava através da taquicardia, tremor intensos e distúrbios do sono. Como descreveu que se encontrava constantemente nesse estado, perguntei-lhe se havia momentos em que ele se sentia bem ou pelo menos sentia-se melhor. Quando estou com a minha namorada, regula e na natureza. Quando estou com a minha namorada e na natureza, regula. Desde a separação, não tinha tido mais nenhum contato ele não tinha tido mais nenhum contato com a sua mulher, pois não sabia como deveria se comportar em relação a ela. O pensamento de uma conversa com ela era ameaçador e o colocava fisicamente em estado de tensão. Com isso, foi estabelecido um esboço para o processo e para a solução. Eu iria conduzi-lo para esse confronto e encontro de uma forma que estaria em condições de se separar de sua mulher de uma boa forma e sem medo. E com isso, sem sintomas. Antes foi necessário fazer um bom planejamento da imagem futura, encontrar recursos para o seu fortalecimento e retomar padrões da sua história, talvez recorrendo ao sistema familiar, onde havia aprendido o seu comportamento e sentimentos. A relação com a mãe sempre tinha sido difícil. E normalmente não é uma regra quando a relação com a mãe é difícil, quando ele se relaciona com outra mulher, é difícil também. Era de origem humilde e tivera uma vida dura. Ela era muito moralista e nunca tinha vivido seus próprios desejos, mas havia colocado as necessidades dos filhos e do marido acima das suas. Sempre havia esperado de seus filhos, desde a infância, que tivessem um bom comportamento e empenho. O senhor Merop ainda não havia ousado lhe contar sobre a sua nova vida. A pergunta, o que ela diria em relação à separação, respondeu amargamente. Ela iria me desprezar. Contudo, o pai sempre esteve de forma protetora e benevolente atrás dele. Hipóteses. A relação difícil com a mãe indicava que o cliente ainda estava ligado a ela e a enxergava como uma instância de julgamentos de seu comportamento. Uma vez que a mãe nunca havia seguido seus desejos e ele, como filho, quebrava agora as regras de comportamento implícito, seguindo seus impulsos, e aos olhos da mãe colocava o prazer antes do dever, o seu comportamento era como uma afronta
que o sacudia em suas bases firmes. Suspeitei que em relação à sua mulher vivia sensações que na realidade estavam relacionados à mãe. Eu lhe pedi para ficar de pé e coloquei para sua mulher, Silvia, uma folha de papel no chão diante dele. Ele se afastou e evitou olhar para esse lugar. Quando solicitei que olhasse para sua mulher, ele disse: ela não quer. Quando comentei que ele estava se esquivando, trata-se de você, não de sua mulher. Ele suspirou, sorriu e concordou com a cabeça. Então, na verdade, ele não queria olhar, né? Para lhe possibilitar uma outra perspectiva, eu o deixei posicionar-se no lugar de sua mulher. A sua reação física foi forte. Imediatamente foi atacado de taquicardia e problemas respiratórios. Levei-o novamente para sua folha de papel. Como você está quando vê isso? Ele respondeu: Desta vez ele olhou para sua mulher. Estava muito tocado. Ela parece estar cheia de censuras e zangada. Para lhe dar mais estabilidade e segurança interna, coloquei uma folha de papel atrás dele representando o pai. Imagine que o seu pai está atrás de você, de forma que possa se encostar nele um pouco. É bom que ele esteja aí, mas não preciso dele tão próximo, o cliente respondeu. Puxei o papel um pouco para trás e ele concordou. O que muda quando seu pai está atrás de você? Ele respondeu: fica quente nas costas. Ele respirou de forma audível. E o que muda em sua mulher quando o seu pai está aí? Ela parece ser mais amigável, menos agressiva, mas muito perdida. Isso foi uma indicação de que ele seria bom fortalecedor à mulher também. Coloquei 2 papéis para o pai e a mãe dela. O que acontece quando os pais de sua mulher estão atrás dela? Isso lhe faz bem. Os 2 estavam um perante o outro, sem qualquer impulso. Depois desse interlúdio, veio então a relação mais difícil para o cliente, a sua mãe. Ele viu que para a sua mulher havia sido um apoio ter ambos os pais atrás de si. Eu coloquei um papel ao lado do pai. O que acontece se você colocar a sua mãe atrás de você? Ele se contraiu levemente. Preciso ter distância, respondeu. O que fazer para possibilitar um encontro pacífico? O que acontece se você se virar para os seus pais? Ele se virou e olhou para os 2 papéis que estavam no chão à sua frente e silenciou. Para facilitar a sua aproximação da mãe, comecei o processo, como ele disse, com o pai benevolente, planejando repetir o mesmo padrão no contato com a sua mãe. Como seu pai está olhando para você? Amigavelmente benevolente. Coloquei outro papel para a namorada. O que acontece se você disser a ele: olhe, papai, é assim, e mostra a namorada? Ele respirou com dificuldade quando fez isso e concordou com a cabeça. Então, bom, como seu pai olha para você? Ele concorda com a cabeça. Ele se curvou lentamente perante o pai e disse: obrigado. Então se endireitou. Nesse procedimento com o pai, teve uma boa experiência que poderia servir como modelo para o encontro com a mãe. Então, na verdade, ao invés dela afrontar onde que estava realmente o problema, ela fortalece o cliente com quem ele está mais próximo, que é o pai, para depois fazer o processo com a mãe. Como é quando você se coloca diante de sua mãe e a olha? Ele ficou com taquicardia e inquieto. Os sintomas que ele trouxe para a constelação, né? O que acontece se você disser a ela: mãe, olhe, é assim, e indica a namorada? Ela olha de modo crítico e diz que não pode concordar com isso.
Eu lhe dei a primeira parte de uma frase e tempo suficiente para que se sentisse as palavras e o ecoar delas. Quando sinalizava através de um leve movimento, seguia o próximo trecho. Então aí é o processo que ela não vai pôr aqui no livro, né? Ele falou as palavras e as frases em voz alta. E uma delas foi: mãe, por favor, olhe com carinho para mim. Se eu sigo o meu caminho e sou feliz. Essa hesitação e o procedimento passo a passo tem a vantagem de que o cliente receba para cada parte de seu pedido uma concordância. Sua atenção está dirigida à reação da pessoa que está à sua frente. Ele se percebe menos, o que lhe facilita expressar o seu impulso mais profundo e íntimo no movimento direcionado. A minha imagem foi que lhe facilitaria uma ligação aberta com a mãe, se pudesse ver as suas ações como uma tentativa de viver o caminho de vida da mãe, que ela não pudera viver. Eu faço isso por você. Ele pronunciou isso, mas não houve nenhum sinal de concordância física. Eu posso dizer isso, mas não acontece nada aqui dentro. Ele indicou o seu peito. A frase está correta? Não realmente. Eu a retirei. Foi só uma ideia. Como com o pai ele fez uma reverência leve à mãe e disse obrigado. E virou-se para sua mulher. Estava fortalecido e aprumado. O que acontece se você lhe disser: olhe, Silvia, é assim, e mostrar a sua namorada? Ele concordou com a cabeça repetidamente. Os seus sintomas sempre lhe recordarão que você ainda tem algo a fazer. Ele concordou e respirou fundo. Entendeu? Então, para dar mais clareza para vocês, o que aconteceu aqui? Ele não conseguiu finalizar o processo por inteiro com a mãe, tá? E aí ele olha, né, durante todo o movimento lá que ela colocou os processos, ele olha para, no caso, a ex-mulher, né, dele, e apresenta a namorada. Agora é assim, é como se ela tivesse que aceitar que agora é assim, mas ela deixou bem claro que quando vier os sentimentos novamente de taquicardia, inquietude, que ele foi na constelação buscar, ele sabe que tem algo que ele deixou para trás para resolver, que foi os movimentos que ele teria que ter feito mais aprofundado com relação à mãe, e ele não quis, tá? Então acontece muito isso. Boa noite, meninas, boa noite todas vocês, Heloísa, Fabiana, todas vocês, boa noite, sejam muito bem-vindas, tá? Ó, amanhã vai ter um sorteio ao último dia da live, tá? Dessa série. Amanhã vai ter o sorteio. Quem tiver ao vivo comigo, quem sabe será sortuda ou sortudo aí da vez, tá bom? Mas tem que estar ao vivo. No final da live eu vou fazer esse sorteio, tá bom? Combinado? Exercícios e deveres de casa. Vamos lá, mudança e exercício. Mudanças são processos de muitas camadas que afetam todos os níveis interligados do organismo. Mesmo que o cliente mude insignificantemente sua organização psíquica e seu padrão de comportamento, isso pode continuar se desenvolvendo no decorrer do tempo em direção a uma mudança complexa. Por isso, é aconselhável examinar junto com o cliente o que no momento é a tarefa certa para desencadear o desenvolvimento por ele almejado. Nós conhecemos muitos exercícios e deveres de casa. Eu troco esses deveres pelos poderes de casa, tá? De diversas formas de terapia. Sobretudo a terapia comportamental, terapia breve, que podem apoiar o cliente em seus processos. No início da terapia, ajudam a construir bases para o trabalho terapêutico e a dar mais estabilidade ao cliente, se ele não estiver diretamente em seu contato pessoal com o terapeuta. Conservam ou intensificam o efeito das intervenções terapêuticas que o terapeuta e o cliente desenvolveram durante a sessão.
Se em uma sessão o cliente adquiriu conhecimento sobre si, suas estruturas e seus processos internos e talvez tenha chegado a profundos sentimentos, se realizou durante as constelações, processos novos e incomuns em seu modo de pensar, que entretanto mostraram um efeito bom e imediato em seu bem-estar físico. Se atingiu o próprio ponto de hesitação e dúvida e ficou claro que, apesar de seus desejos e processos de decisões e desenvolvimento interno, ainda não chegou ao fim e volta à sua vida normal. Então, os deveres de casa ou poderes de casa vão fazer com que ele se lembre desses acontecimentos e experiências. Está nas mãos do cliente continuar e aprofundar os processos desencadeados. Como eu falei agorinha há pouco, tá? Vários processos começaram a desencadear através dessas lives, dessa série, dessa leitura desse livro. Muita consciência veio à tona, muitos insights. E se você não tiver a sabedoria para trazer para sua consciência e resolver eles de uma forma mais leve, mais divertida, mais harmônica, por favor, contate algum terapeuta, psicólogo que trabalhe com constelação familiar para você poder olhar para isso, se você escolher olhar para isso, ok? Caso você escolha aí viver uma vida mais leve, né? Porque tem gente que também não escolhe, tá tudo certo, cada um escolhe o que escolhe. Basicamente, não importa o que o cliente muda ou exercita em seu comportamento ou pensamento. Os exercícios devem dar impulsos que despertam nele a alegria de experimentar, facilitando com isso as mudanças. Ele deve ficar curioso sobre aquilo que pode fazer de diferente e descobrir possíveis contextos que podem ser influenciados. Por isso, os deveres de casa ou poderes de casa ou os exercícios devem ser construídos de forma que transmitam uma experiência boa e fortalecedora. São os poderes de casa que nós passamos aqui para os clientes, né? Se os exercícios forem fáceis, mostrarem efeitos positivos e talvez, além disso, provocarem alegria e divertimento, então o seu interesse será mantido. A experiência da autoeficiência também fortalece. Com isso, o cliente está no caminho de fazer o que lhe faz bem, um caminho que se renova, de onde extrai a força para suas próprias ações. Frequentemente, essa experiência está em oposição direta às suas experiências e ações anteriores e leva a uma primeira mudança importante. O cliente fica satisfeito. Se a curiosidade do cliente sobre as suas próprias estruturas for despertada com sucesso, o seu interesse vai se focando nas possibilidades desconhecidas até então, na alegria de experimentar e não em problemas e nas suas tentativas de fazê-los desaparecer. Então, um problema não será mais vivenciado como algo oprimente. Abrir-se-á um campo para descobertas, experiências vivas e aventuras, permitindo ao cliente realizar uma mudança do pensamento orientado pelos problemas para o pensamento orientado para as soluções. Então, quando a gente passa o poder de casa, né, e são simples, são detalhes que fazem total diferença. Eu tenho uma cliente que falou a importância de baixar as barreiras. Ela foi para uma cirurgia, né? Ela é médica, ela foi para uma cirurgia, aonde era uma cirurgia bem desafiadora, e antes ela ia para uma cirurgia bem apreensiva, com aquele ponto, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai ter excelência no resultado e tal? E quando ela foi para essa cirurgia, baixando todas as barreiras, ela conseguiu se conectar com a cliente, permanecer calma, deixar a paciente calma, e a cirurgia foi um sucesso e o pós foi melhor ainda. E como pode melhorar e o que mais é possível, tá? Coisas, infinitas possibilidades acontecem se você se permitir fazer e se abrir a elas, mas se requer fazer os movimentos que precisa ser feito, tá? Então são
assim, pequenos poderes de casa que nós passamos para as pessoas fazerem todos os dias e que traz total diferença para a vida, tá? Padrões. De modo similar às alterações conscientes de um padrão de respiração que eventualmente se torna natural e espontâneo, o cliente poderá fazer experiências com seus padrões de comportamento e pensamento, modificando-os gradualmente. Através dos longos anos de prática, as velhas estruturas básicas e padrões foram se tornando muito estáveis. Elas surgem em determinadas situações, praticamente como um reflexo, escapando, portanto, de uma intervenção consciente. É claro que o cliente tem alternativas, mas que não lhe estão disponíveis nesse momento. Contudo, se ele for se conscientizando cada vez mais do processo dessas repetições, talvez até se colocando livre e intencionalmente nessas mesmas situações, poderá desenvolver gradualmente alternativas e testar a sua funcionalidade. Dessa forma, constrói um padrão novo e funcional, até que o padrão antigo e indesejado seja substituído. Se o cliente estiver disposto a observar o efeito, então reconhecerá como este muda com cada repetição e como cada situação em sua complexidade traz outras informações, mesmo que o exercício permaneça sendo o mesmo. O novo padrão será cada vez mais fácil, o movimento para a ação será mais natural e os padrões corporais aprendidos serão finalmente dirigidos pelas áreas inconscientes. O conteúdo do exercício. Como na terapia breve comportamental, as tarefas são direcionadas ao desenvolvimento do cliente. Os primeiros exercícios se referem à percepção do seu próprio corpo e do estado físico. Isso leva à observação de comportamentos e processos internos para desenvolver alternativas que foram definidas como objetos de terapia. O último passo nesse processo de transformação é a aplicação das alternativas. Primeiro, nos pensamentos e depois através da experimentação, para que no final se modele um novo padrão estável e funcional dessas experiências. Já durante a sessão, o terapeuta pode incluir no processo terapêutico as tarefas que o cliente vai receber no final da sessão, como o dever de casa ou poder de casa. Assim, o cliente adquire um repertório de experiências com exercícios que terá mais tarde ao seu alcance. Eles surgem dos temas abordados na sessão e se referem às experiências especiais que o cliente teve durante a mesma. Bons exercícios podem ser conservados durante meses e complementados com novas tarefas ou poderes de casa. Boa noite a todos vocês que estão entrando, meninas, meninos, lindezas e lindezos. Mais um exemplo aqui, tá? A senhora Martim, uma cliente nervosa e tensa, ficou feliz porque finalmente alguém a estava escutando. Falava rapidamente como se estivesse impelida por algo, de forma que os meus ouvidos começaram logo a zunir. Ela não estava absolutamente interessada numa solução. Eu fazia intervenções de vez em quando, como de costume, com um inesperado. Como você está respirando no momento? Isso a interrompia brevemente. Entretanto, começou a diminuir o ritmo gradativamente. Aproveitei a oportunidade. Como é se você respirar profundamente? Finalmente surgiu um pouco de contato. Após alguma discussão sobre diversos temas, dei-lhe a tarefa de praticar a lentidão até a próxima sessão. Fazer as experiências com a sua velocidade e sua respiração e observar as diferenças. Ela concordou com isso. Então, em algumas vezes, quando o cliente marca uma sessão com a gente, não necessariamente que a gente vai fazer o movimento todo na primeira sessão.
Às vezes o cliente só quer, na primeira sessão, conversar. A gente explica como que é todo o processo de constelação e só da gente fazer alguns exercícios com o cliente, com a cliente, ela já sai daquela crise e aí em uma outra sessão a gente coloca todas as questões, tá? Até mesmo porque se o cliente ou a cliente for muito fechado a certos movimentos, né? A certas situações, tá? Percepção do próprio corpo e do estado físico. Os exercícios para a percepção do corpo e do estado físico servem para que o cliente fique consciente de sua respiração, tensão e possibilidade de um relaxamento. De novo falando da respiração, né? Que ultimamente é o que a gente mais precisa e tem mais que valorizar esse presente que Deus nos dá gratuitamente, que é o ar que entra e sai pelo nosso corpo, né? Oxigenando todas as nossas células, nossos órgãos, o nosso corpo, né? Nos estabilizando e nos equilibrando. Devem tornar claro que tanto no nível físico quanto no cognitivo terá disponível a qualquer momento todos os meios para a mudança do seu estado físico. Como exercício básico, instrua a cliente a respirar 3 vezes ao dia. A sugestão de respirar fundo em situações difíceis não é nada especialmente original, mas muito eficaz. Então, como eu falei aí em várias lives dessa série, que a respiração, né, tem como você respirar corretamente. Nós respiramos muitas vezes errado. Então é inspirar, segurar 3, respirar, né, expirar o ar e imaginar todas as toxinas saindo do seu corpo mesmo. Mas você não vai fazer isso 24 horas por dia. Mas aqui, ó, o que ela fala, expirar 3 vezes profundamente, fazer esses processos de respiração pelo menos 3 vezes no dia. Isso já equilibra, já, né, oxigena, já fortalece, já nos traz muita consciência para o nosso corpo e para nossa alma, né? Respirar acalma a alma, né? O foco principal é a expiração, já que o corpo inspira espontaneamente. Através da sua expiração profunda será provocada uma inspiração correspondente. Então, inspiração a gente já faz isso, né? Segure a expiração profunda. Tá? A expiração tornando-se uma tarefa, a atenção do cliente aumenta para essa função do corpo. A probabilidade de que vá pensar em sua respiração mais do que as 3 vezes prescritas é relativamente grande, sendo isso um efeito colateral desejado. Então, a prescrição nossa terapêutica é respirar 3 vezes ao dia, fazer esses processos 3 vezes ao dia. Talvez de manhã quando você acorda, durante a tarde e à noite quando você vai dormir, né? O que mais é possível. Quando você traz essa consciência para sua vida, para sua mente, depois fica muito mais fácil você parar mais vezes do seu dia para poder respirar corretamente, tá? Principalmente aonde você tá entrando naquele sintoma que tá te deixando ruim, tá? Quando você estiver entrando naquele sintoma, você lembra de respirar. No início, o cliente vai ter que se lembrar sempre de fazer o exercício, porque foi prescrito pela terapeuta. A própria lembrança já é uma mudança do padrão. Lentamente, o exercício intencional e constante da respiração profunda e do soltar será integrado na organização do corpo como um padrão de reação automático a tensões emergentes. A tarefa será adicionada a outros exercícios até que o padrão de respiração se transforme numa respiração profunda e constante. No caso de tensões físicas crônicas, exercícios para o relaxamento muscular progressivo, segundo Jacobson, ajudam o cliente, podendo ser realizado de qualquer lugar, gente. Eles trazem um alívio imediato e ajudam a longo prazo a ter um estado físico equilibrado, na medida em que determinadas funções do corpo são modificadas constantemente. Tendo aprendido a capacidade de relaxamento, o cliente pode se submeter
mais facilmente aos processos na terapia e encarar as emoções que surgirem na terapia através de uma constelação, tá? Então, essa foi... Dá pra ler mais um pouquinho? Dá pra ler mais um pouquinho. Então, vamos lá. Observação no desenvolvimento. Só mais esse trechinho aqui e a gente vai finalizando, tá? Observação do comportamento e processos internos. A observação do padrão de reação física segue a observação das estruturas do pensamento e linguagem e padrões de comportamento e reação. Os conceitos e ideias do mundo se expressam na linguagem, determinando como a pessoa lidar com os problemas e soluções. Uma diretriz para o cliente durante as próximas semanas ou meses pode ser a pergunta: o que me fortalece e o que me enfraquece? Ele pode escolher essa pergunta como diretriz para suas observações e situações concretas, para pensamentos, encontros e ações. Tendo como um pano de fundo o conceito de sistemas, o cliente pode aprender a diferenciar entre o que corresponde às suas próprias necessidades, onde as suas estratégias secundárias começam, ou onde assumiu algo de uma outra pessoa de seu sistema. No início, aconselho o cliente a não mudar nenhum comportamento, mas simplesmente observar quais são os padrões de reação que surgem espontaneamente. Isso lhe tira a pressão de que precisa ter sucesso imediatamente. Exercita-se numa nova postura e experimenta que a ação não é o único critério para um procedimento inteligente. A não ação tem principalmente o efeito de que ele não pode mais realizar o seu padrão normal de comportamento, porque a observação já o alterou. O que quer dizer com isso? E a gente vai finalizar aqui com isso, para amanhã a gente continuar, tá? Quando você entra naquele processo, né, em que você vai entrar naquele sentimento, naquela reação, você faz os processos de respiração. Quando você faz os processos de respiração, você tem mais consciência, você tem mais equilíbrio com o seu corpo. E quando você acessa observações no comportamento e processos internos, quando você observa, né, vou dar um exemplo aqui, ó. Você já ouviu falar, você que é casada ou você que namora, você já ouviu falar o seu marido falar pra você, ou o seu namorado falar pra você: nossa, você tá igualzinha a sua mãe? Ou você falar pro seu marido, né, ou você falar pro seu namorado, ou vice-versa: você tá parecendo o seu pai, você é igualzinho o seu pai? Presta bastante atenção nessa frase. E veja se você não está repetindo os mesmos padrões da sua mãe. Ou se você... Nossa, olha só. Tá soltando. Ou se você não está repetindo os mesmos padrões do seu pai. Verdade. Se isso for leve para você, e se você achar bom, e se tá dando certo para você na sua vida, maravilha. Mas verdade, se você estiver repetindo os mesmos padrões da sua mãe e a sua vida estiver patinando, ou se você, verdade, estiver repetindo os mesmos padrões da sua mãe, e verdade, sua mãe foi uma pessoa feliz, ou sua mãe é uma pessoa feliz, ou sua mãe é uma pessoa próspera, e não prosperidade financeira, prosperidade da vida. É uma pessoa próspera, alegre, pra cima, de bem com a vida anda, a vida flui. Então, verdade, você quer continuar seguindo os padrões da sua mãe? Não estou dizendo que a sua mãe tá certa ou tá errada. Cada um escolhe o que escolhe, até que escolher diferente. Entende? Então, maravilha, se sua mãe escolheu isso, e se pra você isso não faz sentido, e você traz pra consciência: uau, verdade, eu tô repetindo as mesmas coisas que mamãe fazia. Você já teve uma consciência e algo já começa a mudar no seu sistema.
de que você tem que olhar para tudo isso, ok, honrar a vida que veio através da sua mãe, mas por amor a você, mamãe, eu sigo a minha vida fazendo as minhas próprias escolhas. Por amor a você, eu sigo a minha vida fazendo as minhas próprias escolhas. E a mesma coisa com relação ao masculino, tá? Se você vê que você tá seguindo os padrões do seu pai, trazer pra consciência, vixe, verdade, eu tô falando, até a fala é igualzinho do meu pai. Olha, eu tô repetindo o mesmo padrão do meu pai, né? Verdade, o papai se deu bem na vida, o papai foi uma pessoa feliz, ou é uma pessoa feliz, o papai, né? Então, tá bom, se isso estiver sendo leve para você, maravilha, mas se isso vir para sua consciência de que você tá repetindo um padrão familiar e não tá conseguindo sair disso, por favor, né? Não tenha vergonha de levantar a mão, pedir ajuda, né? Pedir uma contribuição para um terapeuta, uma psicóloga, alguém que tenha formação na constelação familiar, para você ver isso. E se isso não estiver fazendo mais sentido para você olhar para tudo isso, agradecer tudo isso e seguir a sua vida fazendo diferente, tá? Então, esse daqui que a gente acabou nessa 16ª live, que amanhã é a última live dessa série, a gente acabou nas observações de comportamento e processos internos. É quando você observa um comportamento e não é para você ficar observando o comportamento do outro. É seu, gente. A mudança é nossa, não é do outro. Não espere que o outro mude. Mude você. Opa! O que você pode fazer pelo outro é olhar e falar assim, olha, você não quer olhar para isso? Você tá seguindo, né? Eu tive a clareza de que você tá seguindo, né, um padrão aí da sua família. Se você quiser olhar para isso, né, vamos atrás de um terapeuta, uma terapeuta, enfim, para olhar para tudo isso, tá? Mas não é no outro que você tem que ver isso. Nunca é no outro, sempre é em nós, tá? Nunca é no outro. O outro é só um espelho nosso do que a gente tem que trabalhar em nós. Ah, mas Patrícia, não é mesmo? Bom, tudo bem. Se você acha que não é, tudo bem. Mas o outro, o que te incomoda no outro é o que você tem que trabalhar em você. Mas são escolhas, tá? Se você permitir olhar para isso e resolver a sua vida, porque é só a nossa que a gente pode mudar e nunca do outro. Combinado? Então, gratidão. Não se esqueçam, vocês que estão entrando agora no finalzinho da live, tá? Eu falei no início também dessa live que amanhã é o último dia da série, do fechamento desse ciclo, né? Desmistificando as constelações sistêmicas. E amanhã eu vou fazer um sorteio de uma constelação sistêmica familiar. Para quem for, né, de outra cidade, estado, país, nós faremos online. E para quem for de São José do Rio Preto e região, podemos aí fazer no presencial, combinado? Mas as regrinhas são, depois a minha equipe vai colocar no Insta aqui como que deve ser, mas tem que estar agora, ó, no finalzinho da live, todos no presencial. Então vai ter aqui a quantidade de pessoas, os guerreiros, né, que conseguiram chegar até o final dessa série, os guerreiros que conseguiram se permitir a olhar para tudo isso que foi dito neste livro e conseguiram trazer para a consciência, estão resolvendo, estão trazendo muita consciência e clareza, tá? E os que ficarem no finalzinho amanhã da live, se tiver uma pessoa, essa pessoa vai ser beneficiada e vai ser presenteada, o que mais é possível, universo, com a constelação. Se tiver 2 pessoas vão ter sorteio, 3 pessoas vão ter sorteio, 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas vão ter sorteio, tá? Só que 1000 pessoas, eu acredito que eu não consigo fazer o papelzinho na hora. Eu vou pegar todos os nomes e faço, né, depois. Mas enfim, o que mais é possível, tá? As pessoas que tiverem aqui presente ao vivo no online comigo, quem sabe você é o sortudo, é a sortuda de ganhar aí essa constelação, tá bom? Gratidão, gratidão a todos vocês que estavam juntinhos aqui comigo. Claudinha, Pri, beijo, beijo, queridonas. Ah, obrigada, gratidão, Claudinha, gratidão. Todos vocês também, muita contribuição na minha vida por essa energia aqui, de eu ter chegado até o fim,
porque muitas coisas aconteceram nesse processo, tá? Não só em vocês, muita consciência, mas em mim também. E eu também, por mais que eu sou terapeuta, tenho que também lidar com as minhas sombras, as minhas consciências, né? Olhar para tudo isso também e fazer uma série dessas sobre constelações sistêmicas familiares é realmente para quem escolhe fazer diferente, escolhe mudar de vida, escolhe ir além, tá? E buscar muito mais infinitas possibilidades para a vida. Gratidão, 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 Albert Hellinger, Ursula Frank, esse livro maravilhoso, Quando Fecho os Olhos Vejo Você, e para todas as pessoas que vão assistir essa live depois em alguma das redes sociais, Facebook, Instagram e o canal no YouTube Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Se for leve para vocês, se inscrevam lá, tem muito mais vídeos de contribuição e compartilhe com aquelas pessoas que vocês também, tá? Saibam aí que vai mudar alguma coisa aí na vida delas também, tá bom? Beijo, beijo, gratidão. Até amanhã com o nosso sorteio no final, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.